o assunto agora é saúde da mulher. Mais uma vez, a gente está no mês de março, está trazendo muitos assuntos que focam na saúde, né, das mulheres por conta desse mês também. E a gente vai falar agora sobre endometriose, que atinge cerca de 7 milhões de brasileiras em idade fértil. 1 em cada 10 mulheres tem a doença. Um pesadelo, muitas vezes, marcado por dores agudas e também dores que são ali capazes, né, de levar à infertilidade, uma situação bastante complicada. E o problema é que por ter sintomas semelhantes, por exemplo, aos das cólicas menstruais, a endometriose pode levar anos para ser diagnosticada. Sobre a campanha Março Amarelo e sobre os sintomas, o tratamento, enfim, tudo que a gente precisa saber sobre esse tema, eu converso a partir de agora com o Dr. Dorival Gomide. Ele é ginecologista especialista em endometriose. Você que nos acompanha em casa pode mandar a sua dúvida. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, eu que agradeço o convite. É muito importante a gente falar sobre a endometriose, né? Uma doença tão prevalente entre as mulheres, como você mesmo disse, 1 em cada 10 mulheres podem ter a endometriose. E mesmo assim a gente demora em média 10 anos, de 8 a 10 anos, para realizar esse diagnóstico, né? E o Março Amarelo está aqui para isso, para trazer luz a essa doença e a gente tentar cada vez mais descobrir um pouquinho mais cedo essa endometriose e ajudar essas mulheres. Doutor, interessante o senhor falar isso. Uma mulher demora cerca de 10 anos para tomar a iniciativa e perceber que algo não está normal ali, para começar a investigar isso, e por isso tantas vezes esse diagnóstico é tardio, demora a acontecer. A que se atribui isso? Pode ser por conta dos sintomas, de repente a mulher acaba achando que é normal sentir essa dor, por conta das cólicas menstruais, tem alguma relação com isso? Exato, na verdade ainda existe esse conceito, né, de que ter dor é normal, né? Então geralmente as pacientes, quando têm esse diagnóstico, é um diagnóstico que ela já tem essa história de cólica, de dor, de muitas vezes procurar o pronto-socorro para controlar os seus sintomas, utilizar anti-inflamatórios e analgésicos durante o período menstrual, incapacitando muitas vezes o trabalho, as meninas a escola, o estudo, né? Porém, existe essa ideia de que tá tudo bem, isso é assim mesmo, faz parte da vida da mulher esses sintomas, né? E isso acaba tornando esse diagnóstico tardio, né? A história da mulher com endometriose, muitas vezes, ela se inicia lá no começo, nas primeiras menstruações. Muitas vezes é aquela menina que já, quando começa a menstruar, já tem uma cólica importante, não habitual, que faz com que ela falte da aula, da escola, e também, muitas vezes, associada a um fluxo menstrual aumentar, né? Nessa história, muitas vezes, o diagnóstico ele acaba passando porque ele não é tão preciso nos exames iniciais. O ultrassom básico, muitas vezes, não é capaz de detectar a endometriose. E, na grande maioria das vezes, é utilizado o anticoncepcional para controlar os sintomas. E o anticoncepcional não é nosso inimigo, na verdade, ele é nosso amigo, mas a gente tem que saber que o anticoncepcional ele não está tratando a doença, então, muitas vezes, ele está mascarando esse sintoma, né? E vai mesmo com um sintoma de dor. Um outro sintoma importante é a dor na relação sexual, né? Que não é outra coisa normal, não é normal ter dor na relação, né? Isso torna esse diagnóstico tardio porque vai levando, vai sentindo a dor achando que está tudo bem. Muitas vezes o ultrassom vem normal. E quando é feito esse diagnóstico, se a gente olhar ali a idade média do diagnóstico no Brasil, ocorre entre os 28 e 30 anos, justamente na idade que as mulheres começam a pensar em engravidar. Então é a hora que ela muitas vezes interrompe o anticoncepcional para tentar gestar. Ela acaba descobrindo a endometriose, porque muitas vezes tem a piora desses sintomas, né? Você tem a hora que você para o hormônio, os sintomas aumentando, e 40% das mulheres que têm a endometriose vão precisar de algum auxílio médico para conseguir engravidar. A gente vai precisar ajudá-las, não vão conseguir engravidar espontaneamente, né? Então a endometriose ainda é a principal causa de infertilidade da mulher. Perfeito, doutor. E quais as causas da doença, doutor? Olha, a endometriose ela é caracterizada por aquele tecido que está dentro do útero, que é o endométrio, é o tecido que reveste o útero internamente, né? Ele que vai receber o bebê durante a gestação. E durante todo mês esse endométrio ele se prepara para receber o embrião. Quando a mulher engravida, a gente tem a descamação desse endométrio, levando à menstruação.
A principal teoria que nós utilizamos para explicar a endometriose é que durante essa descamação, durante essa menstruação, ocorre a saída também desse tecido endometrial, ou seja, dessa menstruação, através das trompas, né? E esse tecido, ele começa a ficar, ele se mantém ali dentro, fora do útero, né, na cavidade pélvica, que pode crescer em direção a outros órgãos, né? Então, eu costumo dizer que a endometriose, na verdade, quem tem um endométrio diferente. Por quê? Esse endométrio consegue permanecer fora do útero, crescendo como se estivesse lá dentro. E aí, uma vez que nós temos esse tecido fora do útero, vamos dizer assim, crescendo no local não adequado, a gente acaba tendo a ação do sistema imunológico para tentar remover esse tecido endometrial daquele local. E essa tentativa de remoção desse tecido endometrial é que leva muitas vezes ao processo inflamatório, né, da endometriose. Então, a endometriose ela é uma doença inflamatória pela ação do sistema imunológico em tentar remover esse tecido endometrial, vamos dizer assim. Então, por isso que muitas vezes a gente ajuda com medidas anti-inflamatórias a controlar os sintomas também. Certo, doutor. E olha, estão chegando aqui algumas perguntas, algumas dúvidas. A gente tem aqui uma dúvida da Lucélia, inclusive você de casa pode participar com a gente, aproveitando a presença do doutor aqui conosco ao vivo. Ó, a Lucélia tem 44 anos, é de Hortolândia, ela fala assim: doutor, eu estou com dores abdominais muito fortes no período menstrual, mas cólica menstrual em si eu não tenho. Pode ser endometriose ou necessariamente preciso ter sintoma de cólicas menstruais? Aí ela fala que tem 44 anos, né? Ela completou. E aí ela também pergunta, pode haver diagnóstico tardio? Geralmente, primeiro, obrigado pela pergunta, Lucélia. Na verdade, essa é uma dúvida muito frequente, né? Muitas mulheres, por não ter cólica, acreditam que não, se eu não tenho cólica, eu não tenho endometriose. E isso não é verdade. A gente sabe que a cólica é um dos principais sintomas, mas as dores abdominais, mesmo fora do período menstrual, né, e principalmente no período menstrual, elas podem estar relacionadas sim à endometriose, né? E aí o principal conceito que a gente tem que entender: se você tem dor, você precisa verificar se está acontecendo alguma coisa. Não existe dor normal. E isso aí, respondendo a segunda parte da pergunta, é que gera esse diagnóstico tardio. Na verdade, essa dúvida dos sintomas é que faz com que a doença tenha um diagnóstico tão demorado ainda. Importante, já que você está respondendo aí a questão da Lucélia e o assunto acaba sendo sintomas, né? Quais os outros sintomas, doutor, que a gente precisa ficar atento para, de fato, buscar o quanto antes um especialista? Muito antes aí dos 28 anos, né? Se for o caso, que é quando o senhor falou ali que normalmente essa mulher percebe alguma coisa. Quais os principais sintomas? Bom, a tríade clássica, né, os principais sintomas é aquilo que eu falei, que é a cólica, principalmente incapacitante no período menstrual, a dor na relação sexual, principalmente na profundidade, na penetração profunda, né, e a dificuldade gestacional. Porém, outros sintomas que também podem estar presentes: alteração do hábito intestinal, principalmente no período menstrual, então muitas vezes uma diarreia menstrual ou uma constipação. Uma queixa muito frequente das pacientes é: Dorival, durante a menstruação tudo é muito ruim, a única coisa que ela é boa é a minha quando eu vou no banheiro, porque o meu intestino funciona, então você tem uma diminuição da consistência das fezes, então consegue ir no banheiro mais tranquilamente. Sangramento e dores urinárias também outro sintoma, principalmente durante o período menstrual. Então aquela paciente que nota que sai um pouquinho de sangue no xixi durante a menstruação, dores ao urinar, dores ao evacuar, né, são os principais sintomas que a gente tem que estar atento. E também a distensão abdominal. Então, durante o período menstrual, fala: Dorival, parece que minha barriga fica estufada, parece até que eu estou grávida. É um outro sintoma que também chama bastante atenção. É claro que são sintomas que podem se confundir com outras situações, Sim. Por isso que é tão importante buscar um especialista como o Dr. Dorival. Agora, doutor, em relação a tratamento, hoje quais são os principais tratamentos? Uma vez diagnosticado, o que está à disposição dessa mulher? A cirurgia, por exemplo, é sempre a melhor opção ou não? Não, na verdade, a gente tem que sempre olhar para o paciente, né? Eu sempre digo que, assim, tratar a endometriose é entender o que a paciente está buscando.
essa endometriose está trazendo alteração na qualidade de vida, está incapacitando a mulher para o trabalho, para a vida dela normal. A gente vai buscar inicialmente o tratamento clínico. Como? Com hormônios, né, e anti-inflamatórios. Boa parte das mulheres, né, utilizando hormônios, conseguem o controle dos sintomas e tem uma vida normal. Ou então, esta paciente ela deseja engravidar. Né? Muitas vezes aí o hormônio não é uma opção, a gente vai tentar buscar uma melhora da perspectiva gestacional. E aí nós temos duas situações para perspectiva gestacional. A cirurgia, em alguns casos, em outros casos, infelizmente, a gente não vai conseguir uma gestação espontânea. Então, nós vamos precisar do auxílio de um especialista em reprodução humana. Nos casos onde o tratamento clínico não é capaz de controlar os sintomas ou existe a questão gestacional muito bem avaliada, a gente pode pensar sim na cirurgia, que acaba sendo a solução definitiva, onde nós vamos remover todos os focos da endometriose. Então, durante a cirurgia, e a principal técnica utilizada é uma técnica minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Então, é aquela técnica onde nós entramos com uma pequena câmera, através de pequenos cortinhos no abdômen, por ali conseguimos localizar e remover toda a endometriose. Então, é fundamental um planejamento para essa cirurgia, e aí vai esse diagnóstico, né? A partir do momento que a gente suspeita de uma paciente com endometriose, é importante a gente realizar exames direcionados, que seria um ultrassom específico para mapear essa doença e uma ressonância magnética. E a partir daí, sabendo exatamente onde estão essas lesões, realizamos uma cirurgia para realizar a retirada, a remoção completa desses focos. Certo, doutor. Temos aqui mais uma participação e essa participação é da Edilaine de Aracaju, Sergipe, que está aqui ligadinha com a gente. Ela fala assim: minha filha tem endometriose e cisto dermoide. Ela tem medo de engravidar, ela afirma. O que ela deve fazer? Tomando remédios, a situação fica controlada? Olha, primeiro são duas coisinhas diferentes, né? O cisto dermoide, ele é um cisto que não tem a ver com endometriose, ele pode estar associado. Via de regra, ele é um cisto que precisa ser retirado do ovário. Então é importante ela procurar um médico para avaliar uma cirurgia para remover esse cisto. Normalmente a gente faz a remoção do cisto, preservando esse ovário. Em relação aos sintomas da endometriose, ao diagnóstico, é importante entender como está o estágio dessa doença para determinar qual vai ser a conduta. Então, se ela tem uma doença mais avançada, muitas vezes vai ter que pensar na cirurgia, e muitas vezes já associada à cirurgia do cisto dermoide, ou não, uma doença inicial que está controlada com as medicações, então muitas vezes não vai precisar da cirurgia. Então vai depender muito do estágio da doença e principalmente da associação desse cisto dermoide, da indicação cirúrgica dele, e talvez associar já a cirurgia para remover a endometriose, no mesmo tempo cirúrgico. É uma dúvida bem específica, mas Edilaine, acredito que tenha sanado aí a sua dúvida, mas sempre, é claro, também é importante buscar ali um especialista para ver direitinho a situação dela específica, né, doutor? Temos Sim. uma outra pergunta aqui, dessa vez da Marta, de Santa Bárbara do Oeste. Ela fala que foi diagnosticada com endometriose, fez a cirurgia no caso dela, e o medo, o receio e a dúvida é se a endometriose pode voltar após a cirurgia. Mito ou verdade, doutor? Essa é uma pergunta muito frequente. Na verdade, quando a gente vai buscar informação de endometriose, a gente acaba encontrando mesmo pacientes com múltiplas cirurgias. E aí vem primeiro a importância de um diagnóstico muito preciso, porque isso é capaz de mostrar para a gente onde estão todas as lesões, permitindo um planejamento cirúrgico. A partir do momento que eu já sei onde estão essas lesões, eu vou determinar qual é o tipo de cirurgia que nós vamos realizar. Por quê? A endometriose, muitas vezes, ela pode comprometer outros órgãos, além dos órgãos ginecológicos. E aí, muitas vezes, a gente vai precisar de outros especialistas na cirurgia. Por exemplo, às vezes a paciente pode ter uma endometriose que compromete o intestino. Então, no ato cirúrgico, eu preciso ter um cirurgião ali do aparelho digestivo capacitado e habituado com a doença para planejar a cirurgia no mesmo tempo, a remoção completa dos focos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É importante, muitas vezes, uma avaliação muito bem planejada e você ter à disposição uma equipe multidisciplinar preparada e experiente para remover todos os focos. A partir do momento que nós vamos para uma cirurgia já sabendo o que a paciente tem de doença e realizamos a remoção completa dos focos, é muito difícil a gente ter o retorno da doença, principalmente no início, né? Logo após a cirurgia. Porém, é óbvio que a gente não vai modificar a genética da paciente com a cirurgia.
Então existe sim, ao longo dos anos, o risco, se ela durante os próximos anos continuar menstruando, ela pode voltar a ter focos iniciais, mas isso no longo prazo. Logo após a cirurgia é muito raro a gente ter uma doença retornando, principalmente quando você já tem um planejamento para a remoção completa de todos os focos. Por isso, mais uma vez, importante esse acompanhamento e que ele continue, inclusive, obviamente, aí depois da cirurgia, né? A cirurgia é o começo, não o final. Na verdade, é o momento e depois o segmento é fundamental. E a mulher tem que ter esse olhar sempre ali para a sua saúde, né? Especialmente. E o senhor falava no início da nossa conversa sobre a importância do Março Amarelo, que é um momento de trazer e de colocar luz nesse tema. E é extremamente importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Trazendo e levando informação para os nossos telespectadores. Importante frisar, doutor, sentir dor não é normal. Então, se a mulher que nos acompanha está nessa situação, procure uma ajuda, né? Exato, exato. Na verdade, é fundamental. Faz 15 anos que eu trabalho só com endometriose, né? E muitos colegas até me perguntam, né? Nossa, você acha que está aumentando a endometriose? Eu não acho que está aumentando a endometriose. O que eu acho que está melhorando é a informação, é isso aqui. É a gente divulgar e trazer essa informação, essa luz para as pacientes. E é isso que permite que cada vez mais pacientes tenham esse diagnóstico precoce e impedindo que essa doença influencie a sua capacidade de ser mãe, influencie muitas vezes a sua vida, o seu relacionamento com o parceiro, né? Enfim, trazendo uma qualidade de vida para que todo mundo merece, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, um bate-papo super interessante. Ficaria mais alguns minutos aqui conversando com o senhor, realmente, porque a informação não falta. Obrigada, ótimo dia, portas sempre abertas, viu? Obrigado. Até logo. Até logo! Nós conversamos com o Dr. Dorival Gomide, ele que é ginecologista especialista em endometriose, a respeito dessa doença cheia de mitos, né? Então é importante que você, mulher, entenda que você não precisa ter a sua qualidade de vida prejudicada por conta disso. Você pode buscar ajuda e ter esse problema resolvido de várias formas, como o doutor nos apresentou aqui. E é claro que você pode ver e rever essa reportagem e compartilhar. Afinal de contas, esse tema merece, né? Que você veja, entenda muito mais profundamente sobre ele e compartilhe aí com seus amigos, com os familiares. Então, daqui a pouco, você já pode acessar o nosso canal do YouTube e ter ali acesso a essa informação mais uma vez.